Isso é muito legal, porque isso daí te dá uma disciplina para fazer diversas coisas, que a gente fala muito aqui, né, e até fala pros alunos. Poxa, às vezes as pessoas falam que aprender inglês é difícil. Mas fala assim, pense em alguma coisa difícil que você já fez na sua vida que você tem para se orgulhar. Todo mundo já fez alguma coisa que você fala, pô, eu me orgulho disso, foi muito difícil, eu consegui fazer. Pronto, pensa no caminho. É a mesma trajetória, só que por uma outra coisa. Então, como eu aprendi inglês, eu me esforcei muito para aprender inglês, né? Eu tive ali minha trajetória. Então, hoje, qualquer coisa que eu vou aprender, mesmo que não seja no nicho de idiomas, eu já tenho um incentivo a mais, porque, poxa, eu já superei alguma coisa difícil, eu já passei por esse processo. Então, fica bem mais fácil. Então, você já está viciada em começar, terminar, passar por processos que tem ali o seu desafio. Isso é show de bola. Isso é verdade, né? Sim, Quanto mais a exatamente. gente desiste, nunca, né? Nosso cérebro nos engana pra gente nunca terminar alguma coisa. Uhum. Então é muito importante terminar o que se propõe a fazer, né? Aliás, deixa eu falar isso agora no começo do podcast, né? Queria dar um aviso pra vocês que eu e o Carlos, só pra ficar claro, nós temos uma empresa de idiomas, uma escola de idiomas. Porque tem gente que acha que a gente opera milagre. Porque Você não opera milagre? eu não opero milagre. Poxa. Uma moça... Você não vai me entregar a fluência em 2 meses? Não vou te 3 entregar a meses? fluência, não vai dar. Porque então veio você tá me enganando. veio uma pessoa me chamar que vai mudar de país em 2 meses. E ela veio pedir aula. E ela queria fazer aula todos os dias. 8 horas. Então, 8 horas por primeira dia. coisa. Se você fizer aula todos os dias, você vai gastar mais dinheiro e você não vai aprender inglês. Porque você aprende com o resultado que você tem estudando fora da aula, não dentro dela. Eu tô ali e qualquer outro professor vai estar ali para guiar você no aprendizado. A gente não vai conseguir potencializar o seu estudo em tão pouco tempo. Então, se preparem para as oportunidades. Muitas pessoas me chamam se preparando, ano que vem, 2 anos, eu tenho ali um sonho, show. Mas tem gente que chega em mim, mês que vem eu tenho uma entrevista. Daqui 2 meses eu vou mudar de país. Então, gente, se preparem com antecedência, tá? Porque não dá pra eu prometer que eu vou entregar um resultado. E as pessoas Não dá pra operar milagre, né? Aí as pessoas não querem, às vezes, fechar com a gente, porque a gente fala que não dá. Quem acredita em mentira, né? Quem acredita no impossível, vai ser enganado com alguma mentira. Então, cuidado com isso. Tá Muito vendo? obrigado. Então, qual que é o nosso prazo, então, de tornar uma pessoa fluente? Um prazo coerente, 1 ano. Gente, 1 ano de estudo, seguindo o nosso método, se você seguir passo a passo, tudo bem? Então, posso ter uma variação? Posso demorar um pouquinho mais? Pode acontecer de você demorar um pouquinho mais. Mas como nós temos lives quinzenais, como nós temos acompanhamento, grupo no WhatsApp, atividades em grupo, ou seja, para você ficar mais engajado, cronograma de estudo, então fica muito mais fácil de você atingir o seu objetivo nesse tempo. É plausível, mas você tem que seguir tudo certinho. Mas cada um tem seu tempo. Você pode demorar um pouco mais, mas quanto tempo você já ficou adiando o estudo do inglês? 3, 4 anos? Então, o que é 1 ano e meio? Tá 1 vendo? ano, 1 ano Vai e meio? fazer o intercâmbio, já sabe, né? 1 ano antes. Exatamente, por favor. Voltando agora para nossa Não faça querida igual eu, convidada. que fui pra Vegas 2 semanas antes, né? Aliás, vamos lá, para essa questão das suas viagens internacionais. Qual foi a sua primeira viagem internacional? Foi... Não precisa ser americana, né? Não, pode falar da sua A primeira viagem internacional foi pro Chile, Santiago. Uhum. Eu tinha 15 anos, acho. E eu até falei, pode ser qualquer uma, porque no Chile, eu fui pro Chile também em 2016. Eu falei Eu fui em inglês. 2016 também. Caramba, eu falei inglês lá, não falei espanhol, porque eu não falava espanhol naquela E época. eles Hoje entendem inglês lá? é porque Eu assim, falei espanhol normal. ó que engraçado. Eu fui com 3 amigos. A gente ficou num hostel. A atendente do hostel era russa. Então ela falava inglês Aham. bem melhor do que o espanhol. Nos pontos turísticos que nós fomos, as pessoas falavam mais inglês também, né? Então, a gente não teve problema com isso. No aeroporto, o atendente falou comigo em inglês, porque eu não falava tão bem espanhol. Então, Inglês é uma língua mundial, Aham. né? Mas é que nem todo mundo fala, né? Por isso Exatamente. que eu perguntei, se não foi ponto muito turístico, por exemplo, tava lá na Cordilheira e eu sou meio tímida, né? Assim, era mais tímida na adolescência. E aí chegou um cara, ele acho que era da Suíça, e ele tá falando inglês. Uhum. E aí ele chegou pra mim e ele perguntou assim, um cara lindo. Aí ele chegou pra mim e ele fez assim, você pode tirar uma foto? Aí eu fiquei assim, paralisei assim na frente do cara. Aí minha mãe arrancou a câmera da minha mãe, desce daqui que eu tiro a foto. Falou, você é a tonta da neve, né, Tamires? Um cara lindo, eu falei, mãe, eu tenho 15 anos, ele deve ter uns 24. Mas, eu falei, não, a partir daí eu falei, não posso ser tímido. O cara era bonito mesmo, sabe? Um cara suíço, né? Sim. Suíço, povo é bonito.
Sim. E aí eu falei, meu, eu devia ter tirado aquela foto, cara. Vai que Você eu não tenho tirou uma amizade. foto? Não tirei a foto, minha mãe tirou a foto pra mim. Ah, entendi. Porque ele queria, né, Aham. tirar foto lá com a família. Ele aí perguntou isso pra você em inglês? perguntou pra mim em inglês. Aham. Se eu podia tirar foto pra ele. Minha mãe não tinha entendido. Aí eu traduzi pra ela. Aham. Aí ela falou, tá aqui que eu tiro isso daqui. Mas assim, se alguém te entrega a câmera, não precisa nem entender inglês. Já sabe que Sim, você tá sim, gravando. sim. Então, Exatamente. E nessa época, com 15 anos, você já tinha algum conhecimento do inglês? tinha. Ah, então. É que assim, eu nunca fui mal no inglês, né? Na escola, em geral, assim. Então, eu sempre fui uma boa aluna de inglês. Não falava fluente. Uhum. Mas assim, eu conseguia falar, eu conseguia entender, né? Porque é o que eu Aí- falei, pra entender, você sendo tímido ou não, você vai entender. Sim. O problema é falar, que às vezes o que às vezes eu demoro é formar frase, sabe? Sim. Assim, rápido. Porque o povo fala assim, não pode pensar em português, tem que pensar em inglês. Mas comigo isso não resolve. Tem que pensar em Uhum. português. Uhum. E por conta disso. Mas assim, no final eu consigo me virar, eu falo, entendeu? Aí se eu tô um pouquinho nervosa, eu dou uma respirada. Aí Isso é muito sai. legal, né? Com 15 anos, você é muito jovem Exatamente. já pra ter um conhecimento de inglês, né? Nossa, com 15 anos, se alguém falasse alguma coisa comigo em inglês, eu... Quê? É que os 15 meus anos colégios foi sempre pegaram muito no inglês. Eu com 15 estudei em anos eu um que comecei- tinha até prova oral, assim. Uhum. Olha, as minhas escolas também pegavam muito no inglês. Eu, com 15 anos, eu era fluente em 0 a 10. Mano, perguntasse de 0 a 10, eu falava, de olho fechado, peraí. Você era fluente no Fluente Books do on 0 a the 10. Table. The books on the table. Isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Yellow, Aqui, ó. Blue, Eu lembro, eu tinha 8 caraca. anos de idade, porque a professora de inglês na escola, ela fazia chamada por número, né? Ela não chamava o nome, ela chamava o número. Aí ela falava no meu número, né? Meu número era 9, com 8 anos. 9. Ela Eu falava falei, em mãe, inglês. descobri meu nome em inglês, mãe, é 9. Eu achava que era meu nome em inglês, né? Era o número da chamada. O meu pai sempre falou com a gente inglês em casa. Acho que isso ajudou também. Porque é o que show. eu falei, como ele fala inglês, ele se formou no inglês. Aham. Mas ele ainda acha que tem que voltar só pra... Porque agora a gente, né, tá viajando mais e tudo mais. Ele acha importante se falar fluente, conseguir falar rápido, pensar rápido. Uhum. E ele fala, ele entende tudo mais. Só que, tipo, ele queria esse papum, sabe? Uhum. Mas como ele sempre falou com a gente em inglês, então isso vai ajudando, sabe? Eu sempre gostei de aprender línguas. Tô indo pra minha terceira agora, que é o italiano. Uhum. Mas, assim, a minha irmã nunca pegou, né? Mas eu, como sempre gostei, eu sempre aprendia com ele, assim. E aí eu falava, Sim. eu respondia. Uhum. Às vezes que eu respondia em espanhol, pra irritar, porque ele não É. gosta de espanhol. Aham. Mas, Pode eu ia falar. perguntar, o seu pai, ele aprendeu o português por causa de trabalho, viagem? Porque é muito importante você ter um incentivo do pai pra falar inglês, né? Não, ele aprendeu porque desde pequeno... É porque meu pai, ele é muito inteligente. Ele, de verdade, não é porque é meu pai. O povo fala que ele é um cara fora da curva. Qualquer assunto que você puxar com ele vai saber. Então, ele já tem uma consciência, ele amadureceu muito rápido. Ele, tipo, já tinha essa consciência novinho, na adolescência, que, tipo, inglês é importante, ponto. Não importa pra que área que você vá. Sim. Então, ele já tinha essa consciência, sabe? Até pra Uhum. viagem ou pra trabalhar. Ele não sabia ainda o que ele ia fazer, porque ele tinha 12 anos quando ele começou, acho, 12, 13 anos. Nossa, olha. E aí Caraca. ele fez, acho que 6, 7 anos de inglês. E aí ele sempre foi assim, então ele sempre foi estudioso, sempre batalhou por tudo, sabe? Tudo que a gente tem hoje é graças aos meus pais, sabe? Sim. Uhum. Então, assim, ele sempre foi muito atrás desse Isso é legal. E ele te motivava a estudar. Sempre motivou. Pô, isso é Ele muito que me bom. botou na escola também de inglês. A Giovana ele não colocou porque ela não gostava mesmo. Não adianta você forçar também. Uhum. Se a Sim, pessoa não isso é tem verdade, que é. querer também. Mesmo Tem não que querer. gostando, tem que querer. Porque tem que entender que é essencial, gostando Sim. ou não. Exatamente. Então, ele falou, não vou forçar. Quando ela quiser, eu coloco. Mas como eu já queria, ele já via que eu entendia bem, tudo mais, eu falei, não, vamos colocar, né? Todos meus amigos estavam na época da escola, e eu fui meio que nessa modinha, né? Nessa onda. Sim. Mas é uma modinha boa. Pô, é uma onda Exatamente. boa. E eu fui na Boa. onda, mas fui na onda boa. E aí eu entrei pra escola. Que legal. Mas o seu pai ele queria melhorar o inglês dele, pelo que você falou, né? Mas ele consegue se comunicar bem. Consegue. Porque você até falou da fluência duas vezes, e assim, fluência é fluir. Então quando você fala e flui, já é fluência. Aí tem níveis de fluência, né? Sim, Dos não, ele níveis quer, mais tipo, baixos rápido, pro sabe mais. aquele- como se fosse americano falando. Aham, sabe? entendi. Legal. Tipo Que é isso. o elite, né?